Fala aí, galera, beleza? Então, continuando a nossa reflexão acerca do Evangelho de São Lucas, uma passagem muito conhecida por nós, que é a passagem dos discípulos de Emaús. Ali no capítulo 24, nos versículos 13 ao 35, nós vemos ali um processo de evangelização. Como se deve portar o evangelizador na sociedade, ou melhor, como se deve conduzir alguém ao encontro com Cristo. Então nós vimos quais são as atitudes desse evangelizador. No primeiro momento, colocar-se junto, colocar-se a caminhar. Então é fazer presença. Fazer presença como? Conversando, partilhando, conhecendo aquela pessoa. Então é construir de fato uma amizade. É acolher tudo o que aquela pessoa tem. E nos recordemos, acolher não significa aceitar. Então não é porque eu não concordo com o estilo de vida que aquela pessoa segue que eu vou rejeitá-la, que eu vou afastá-la. Não, eu vou acolhê-la da mesma forma. Então nós devemos ter essa amizade, construir essa amizade com a pessoa. E depois que nós temos essa amizade, ou seja, que nós conhecemos essa pessoa, conhecemos o seu coração, conhecemos o que se passa dentro dela, começar a formá-la. Lembrar que cada um tem o seu tempo, então cada um leva um tempo para assimilar a fé, para assimilar as coisas em geral, e depois que muitas vezes ela faz sem conhecer o que é a fé. Então ela tem um pensamento equivocado, ela tem opiniões que são contrárias porque ela não conhece. Então é nosso dever enquanto evangelizador instruí-la, mostrar a fé. E não simplesmente por formações, vamos dizer, doutrina, de catecismo, não meramente isso, mas sobretudo um testemunho de vida. Cristo nos chama a viver. E nesta vida, nós somos chamados a também dar nosso testemunho. E testemunho não é por palavras, mas é com atitudes. Evangelizar, então, é um testemunho de vida. É a minha vida que fala, e não a minha boca. Então, a partir do momento que a gente compreende isso, a nossa vida toda se volta a essa realidade. Do que? Toda atitude, todo pensamento, toda ação deve brotar de Deus, deve ser da vontade de Deus. E nisso as pessoas então acreditam não simplesmente em palavras, mas acreditam que nós vivemos isso. Acreditam que nós testemunhamos tudo aquilo que pregamos, tudo aquilo que acreditamos. Recordo, não é fácil, mas é algo extremamente necessário. Então que possamos ser ousados nisso. E em seguida, qual que é o ponto de hoje? Depois desse processo, o dia já declina, já está chegando no final da tarde, depois de uma longa caminhada, os discípulos, então, vão para uma casa se recolher, descansar. E aí eles percebem que Jesus quer ir adiante. Mas eles olham e falam, fica conosco, Senhor. Ou seja, o evangelizador ele nunca deve ser aquele, vamos dizer, esse incômodo. Coloque incômodo no sentido de irritar, de encher a paciência, vamos colocar assim. Então não é aquele evangelizador que a pessoa gosta de estar próximo, porque vê ali uma sinceridade, vê ali uma abertura, compreende ali um coração que quer simplesmente amar. Eu acho muito legal alguns padres quando eles colocam que nós devemos ser cristãos e não cristãos chatos. Devemos sim aproveitar as coisas boas deste mundo, viver as coisas boas deste mundo. Ser cristão, ser santo, não é afastar-se da realidade, mas é viver a fé dentro da realidade. É com nossa vida ser luz, ser sal e luz. Um sal, ele tempera o quê? Uma comida. Então o sal nunca basta em si, mas ele serve sempre para alguma coisa. Então ele precisa desse meio para que ele possa salgar. E uma luz precisa de um meio para que possa iluminar. E nós somos então chamados a viver isso no mundo. Viver a fé é viver a intimidade com Deus no mundo. E as pessoas notam quando fazemos isso. Por quê? Porque as pessoas são tocadas por isso. Infelizmente, nosso mundo é marcado pelo individualismo, pelo materialismo. E as pessoas, quando olham pessoas que buscam a fé, que buscam algo além desta vida, se sentem tocadas, se sentem motivadas também a mudar. Então, esses discípulos olham para Jesus e falam, fica conosco. Então, o evangelizador deve ser essa presença boa, essa presença dócil, que as pessoas gostam de estar perto. Não quer dizer agradar. Falar o que sim, tem que ser necessário, mas também saber acolher e escutar.
é um equilíbrio. Busquemos sempre este meio termo. Nunca radicalismo, nunca extremismo, mas sempre este meio termo, este equilíbrio. E Jesus, ouvindo isso, ele fala, entrou então com eles. Então, eles acolheram Jesus dentro da casa. Nas Sagradas Escrituras, quando nós remetemos à casa, à ceia, o que significa? É intimidade, significa profundidade. Então, quando os discípulos vêm e falam, fica conosco, é porque eles querem mesmo que Jesus participe no íntimo deles. E detalhe, eles ainda não reconheceram que é o Cristo ali. O evangelizador, desta mesma forma, é uma amizade. Deus se vale dos meios humanos para levar as pessoas ao seu encontro. Então, Deus leva de amizades saudáveis, de situações para nos levar a Ele. E o evangelizador deve ser esse instrumento dócil a Deus. Peçamos essa graça ao Senhor, então, de não sermos pessoas chatas, mas sermos, sim, pessoas dóceis a acolher, dóceis a escutar, mas, sobretudo, ousadas em falar quando necessário, ousadas em testemunhar a nossa fé, mesmo com todas as situações que vão contra isso. Que Deus nos abençoe, que sob a intercessão da Santíssima Virgem, ontem que celebramos Nossa Senhora de Fátima, que ela nos ensine, nos dê força para continuar esse processo de evangelização. Amém.